Eu naturalmente quero cumprimentar-vos, quero agradecer muito a vossa presença e naturalmente quero agradecer sobretudo a presença do Fernando e do Jorge. É a primeira vez que estamos os dois juntos. Verdade. Com o Jorge temos um cadastro longo de coisas bonitas que vamos fazendo. Algumas muito bonitas. Muito bonitas. Esta iniciativa começou há um tempo atrás, quando decidimos falar sobre o amor. E convidei a Sónia. Pois foi, ela veio. Não vai. Isso é que é mais complicado. Não, é simples. Ela tinha um espetáculo no Coliseu. Tinha. Ela é uma mulher muito ocupada, mas eu conseguia, quando a gente se casou, ela apareceu. Bom, Fiquei surpreendido. é bom. Pois é. E ela não pôde estar, porque tinha esse compromisso. E de repente passámos a ser 3 homens. E com o João começámos a conversar e chegámos à conclusão que podia ser engraçado os homens trazerem alguns assuntos que a priori são assuntos mais gratos às mulheres e nós enchemos de brilho, porque entendemos que assim ficaria claro que nós também éramos capazes de ir a jogo nesses assuntos mais filamentosos, mais delicados, que suscitam mais sensibilidade. De facto, nós tínhamos pensado este encontro ali muito pertinho do Dia da Mãe, depois não foi possível, e pensámos várias vezes como é que nós havíamos de começar, e o João entendeu que nós devíamos manter este tema, e foi nesse contexto que desafiámos estas 2 pessoas para estarem aqui hoje connosco. E nós, para variar, nunca planeamos coisa absolutamente nenhuma e, portanto, enfim, não sabemos literalmente ao que vimos, mas como o Jorge Serafim está sentado ao meio, eu quase desafiava a contar-vos uma história para começarmos. Eu sei que ias fazer isso. Ok, então, boa tarde. E eu conto uma história e... Estão-me a ouvir bem? Mas aqui... É que eu tenho que mexer aqui num livro. Eu sei porque é que o Eduardo... Não, deixa. Eu sei porque é que o Eduardo sabe. Deixa-me dizer que é um prazer imenso estar aqui numa terra que me acolhe a contar histórias. Já lá vão quase tantos anos quantos aqueles que eu tenho contador de histórias. Eu pensava que era 15, mas outro dia encontrei uma professora numa escola. Lembra-se a primeira vez que cá venho, há 27 anos, e disse: escuta, desde Nosso Senhor não te conto o tempo de serviço. Foi que eu disse, a chamar a velha ao recto da parte. Eu disse-me: fiquei mal. Começou-se, foi, está aqui uma fotografia da escola. E acho muito bonito. E por inerência venho a esta terra, a várias escolas, e estou pelo menos 5, 6 dias por ano, ao final da tarde passo sempre aqui na Arquivo, onde gasto um dinheirinho bom, onde felizmente não tenho só livros, porque às vezes a gente precisa de regressar à terra e ao poder do vinho, e estar aqui convosco e a calculava mesmo. 3 homens a falar de mulheres e no auditório estão 3 ou 4 homens, que é uma etnia, têm língua própria, região própria. E o prazer de conhecer finalmente o Fernando, que ele tem várias vezes ido à minha terra e nunca nos temos cruzado. E eu gosto muito da banda Os Municipal. Ele é um homem que quem se quiser interessar por heavy metal vai perceber que aqui tem muito pano para manga, há várias correntes. E é preciso entender que são linguagens diferentes, mas que dentro dessas linguagens há sublinguagens maravilhosas. E eu descobri isso quando há muitos anos vi uma exposição de arte contemporânea em Beja, na cisterna de um convento que estava em ruínas, hoje é uma pousada, e havia uma instalação do Cerveira Pinto, acho que eram os Cérebros, e com a banda sonora dos Napalm Death. Ui. Era música de amor, que foi tão romântico.
que eu disse, a partir de agora eu vou cortar com o oval maltinho e o colacau e vou beber aquilo que interessa. Mas, que era pesadíssimo. E estar aqui, e eu sei porque é que o Eduardo me convidou para isto. Já temos estado várias torturas. Uma delas foi o amor, no terraço do Museu de Beja. Uma conversa lindíssima, um final de tarde. E a outra, e porque é que ele me convidou por causa deste tema? Foi por causa deste livro, pela amizade que nos une, mas há uma iniciativa do Eduardo Sapa, o Grupo Leia em Aveiro, e eu contei esta história. E eu vou começar com esta história. É um livro brilhante, não está traduzido em português. Comprei-o no Uruguai. Se chama Sempre Te Quererei. Isto é edição espanhola, mas é um livro que é muito mais profundo do que aquilo que parece. É um retrato da disfuncionalidade da sociedade hoje. E é tão bonito. Chama-se Sempre Te Quererei. E é tão simples. E a história diz só isto. Uma mãe agarrou no seu bebê, embalou-o para trás e para a frente, para trás e para a frente, e enquanto o embalava cantava: Sempre te quererei, sempre terás o meu carinho, enquanto estiver contigo, serás sempre o meu bebê. O bebê cresceu, era uma criança de 2 anos, o que é que ele fez? Começou a correr de um lado para o outro, já tirava os livros das estantes e já tirava-os para o chão, sacava a comida do frigorífico e atirava para o chão, e um dia até sacou o telemóvel à mãe e atirou para dentro da sanita. E a mãe disse: onde é que eu estava com a cabeça quando quis ser? Este miúdo fez-me louca. Mas todas as noites, quando eu adormecia, ela entrava cautelosamente no seu quarto, pegava nele, tirava-o da cama, pegava no seu colo, embalava-o para trás e para a frente e cantava: Sempre te quererei, sempre terás o meu carinho, enquanto estiver contigo, serás sempre o meu bebê. O pequeno cresceu, tornou-se uma criança de 9 anos, nunca estava em casa. Isto antigamente, quando a malta saía para a rua para jogar à bola. Nunca estava em casa, à hora de jantar, não gostava de tomar banho, era uma criança normal de 9 anos. E de vez em quando já se atrevia a dizer umas palavrinhas mal criadas. Mas quando chegava a hora de adormecer, a mãe entrava no seu quarto, pegava naquela criança, no seu colo, embalava-o para trás e para a frente, e enquanto o fazia dizia: Sempre te quererei, sempre terás o meu carinho. Enquanto estiver contigo, serás sempre o meu bebê. Até que ele cresceu e tornou-se num adolescente. Um concentrado de hormona. Vestia roupas esquisitas. Ouvia música extravagante. Estás a falar do meu filho, claro. Tinha amigos incompreensíveis. Mas a mãe dizia: quem está a viver no jardim zoológico sou eu. Mas quando ele adormecia, ela entrava cautelosamente no seu quarto, passava-lhe a mão pelo cabelo, fazia-lhe um afago, um carinho na face e dizia: Sempre te quererei, sempre terás o meu carinho, enquanto estiver contigo, serás sempre o meu bebê. E então aquele adolescente cresceu e um dia foi morar para o outro lado da cidade. De vez em quando, a mãe pegava no seu carro e ia visitá-lo. E à noite, quando as luzes da casa do seu filho estavam apagadas, ela entrava sorrateiramente no seu quarto, em silêncio, passava-lhe a mão pelo cabelo e dizia: Sempre te quererei, sempre terás o meu carinho. Enquanto estiver contigo, serás sempre o meu bebê. Mas aquela mãe também cresceu. E um dia telefonou-lhe e disse: é melhor que me venhas ver, eu não me sinto bem. E eu fui ver a mãe. E quando lá chegou, a mãe tentou cantar-lhe, mas já não tinha forças para tal. Disse: sempre terá. E então o filho pegou na mãe, ao seu colo, embalou-a para trás e para a frente, para trás e para a frente, e cantou-lhe: Sempre te quererei, sempre terás o meu carinho. Enquanto estiver contigo, serás sempre a minha mãe. Nessa noite, quando ele voltou a casa, ficou um bocadinho ali nas escadas com os seus 3 pequenitos e ouvi chorar. Vinha do quarto. Quando entrou no quarto, agarrou no seu bebê ao colo, encostou ao peito, embalou, como sempre, para trás e para a frente e disse: Sempre te quererei, sempre terás o meu carinho. Enquanto estiver contigo, serás sempre
o meu bebê. Eu não sei quando é que se passa a história, muito bonita, sem dúvida. Lá em casa é mais assim. A Sónia tem que explicar quando estava a cantar em casa. Ela não faz muito isso, ela é uma cantora profissional, que vocês sabem, cantora dos Gifts, a Molly hoje. E o Fausto, que é o nosso filho, dizia: eu não te quero ouvir. E ela tinha que lhe explicar: sabes que há pessoas que pagam para me ouvir. Lá em casa é mais assim, tem que ver se comprei esse livro, que eu também estive há pouco tempo no Uruguai. Queria agradecer o convite. Eu sou um habitué aqui na livraria. Eu digo sempre: já estão fartos de mim, mas continuam-me a convidar. E eu, com agrado e com prazer, aceito os convites. Hoje é um bocadinho mais desafiante para mim, porque vou falar não de maternidade, que eu não percebo nada disso, mas de mães. E queria agradecer ao Eduardo e ao Serafim também estarem aqui neste painel, e ao João, ao Nazário, também por se lembrar de mim. Eu acho que ele queria trazer uma pessoa assim com o meu aspecto para dizer que os metaleiros também são meninos da mamãe. Eu cumpro essa função cá hoje. E eu tenho uma mãe que se chama Ana, falando já diretamente ao assunto. Uma mãe completamente normal, ainda bem. Nós crescemos na Bradoa, no bairro da Bradoa, na Amadora. Eu escrevi um livro sobre isso também. Tenho mais uma irmã, que é a Paula, e outro irmão, que é o Ricardo. Eu sou o irmão do meio, portanto, sabes que o meio está sempre no alvo, não é? E realmente a minha vida não foi nada daquilo que eu pensava, e muito menos do que a minha mãe pensava. A minha mãe sabe que eu sou um artista, entre aspas, de heavy metal, um cantor, que 90% da minha carreira é feita lá fora, mas não deixa de ser minha mãe por isso, e ainda acha que eu ando nos caminhões a fazer alguma coisa, não sei muito bem o quê. Se é carregar coisas, pronto, já veio diversos espetáculos. Confesso que prefiro muito mais, apesar de já gostar agora dos Municipal, pelo menos diz ela, já gosto muito mais dos Amália hoje, que é o tributo à Amália que eu tenho, mais a Sónia, mais o Paulo Praça e mais o Nuno Gonçalves dos Gift. Teve uma nova vida que lhe permitiu um bocadinho fintar no envelhecimento, que foi os netos. E é o mais curioso porque foi exatamente, a minha irmã chama-se Paula, a neta da minha mãe, a minha sobrinha chama-se Aurora, e depois veio o Fausto, O nome da minha mulher. olha, o nome da minha avó também, e depois veio o Henrique. E curiosamente, quase até, eu tenho 18 meses de diferença da minha irmã mais velha, e os netos replicaram essa diferença, e agora a minha mãe tem uma energia fantástica, apesar de estar sempre preocupada comigo. Agora tem mais preocupações, porque tem os netos, não é? Não estamos a falar de avós, mas estamos a falar de mães, e, como diz o ditado, são duas vezes mãe. Tem mais preocupações, também tem mais alegria. Agora também tem uma nora, um genro, duas noras e um genro, e vai para o Facebook defender a Sónia, ou defender o Municipal. Até essa vida tecnológica, a gente diz: mãe, não se meta nisso, não... Eu por acaso trato a minha mãe por tu e trato o meu pai por você, não sei porquê, tenho que analisar isto. Mãe, não te metas nisso, não vais por aí, porque hoje em dia as coisas são diferentes e estás a perder o teu tempo, podes empregar o teu tempo numa coisa mais útil. E é muito curioso, porque o que eu quero começar por dizer, para além de ter apresentado a minha mãe, que se chama Ana, é que a minha mãe, e a tal coisa das roupas esquisitas, das coisas improváveis, da carreira improvável, etc., a minha mãe e o meu pai, mas a minha mãe também, não estavam muito agradados com o facto de eu ter estudado filosofia, de ter provavelmente passado ao lado do desemprego, não é? De uma carreira académica de filosofia, e ir para os Municipal. Porque em 1995 eu tinha 21 anos, saí de Lisboa, fui até Dortmund, e o nosso ex-manager deu-nos uma chave de uma carrinha e disse assim: olha, agora vou andar 2 meses na estrada e o vosso próximo concerto é em Glasgow. E eu disse: ok, pronto. E depois, na altura, não havia GPS, não havia telemóvel, não havia nada. O dinheiro que eu
havia a Marconi, não sei se se lembram, que a minha mãe recebia, tem uma chamada tipo da prisão, tem uma chamada a cobrar do seu filho, Fernando Ribeiro, aceita? Ela assim, sim, aceito. Depois gastavam um dinheirão dessas chamadas, olá mãe, está tudo bem, olha, está tudo bem aqui, estou não sei onde, na fronteira capilar, hoje está tudo bem, pronto. Aquilo era muito caro. E durante algum tempo eu tive aquela sensação de luta adolescente, como o meu filho faz agora comigo, porque agora, aos 12 anos, eu já sou assim. Sim, sim, E é muito engraçado porque eu reconheço esse capítulo em particular. Oh Fausto, acho que essas calças está tudo rasgado, cala-te, que tu és o vocalista do municipal, não podes dizer que ele tem umas calças rasgadas. Pronto, mas lá está. E durante muito tempo eu apercebi-me de uma coisa. Havia aquela coisa, não, eu tenho que ir, muitas vezes contra a minha mãe, contra a vontade deles e contra a vontade da minha mãe, tenho que ir, não vou estudar, e vou para o rock and roll, e não quero estudar o cante, quero ir para a Alemanha cantar heavy metal. E passado algum tempo, quando eu amadureci, reconheci que isso era o ato mais profundo de amor da minha mãe. E porquê? Porque a minha mãe tem 73 anos, penso eu. Eu já, a partir de uma certa altura, deixo de contar. E acho que ela também. E nasceu numa geração complicada, sem educação, viveu o 25 de Abril, e eu aprendi muito rapidamente que a maior conquista, das maiores conquistas, era a educação, a possibilidade de nós estudarmos, de sermos alguém, por aí fora. E os meus pais, claro, estavam, e a minha mãe estava um bocado enquadrada nessa mentalidade de que eu até era esperto, até tinha talento para os estudos, e depois fui parar uma banda de heavy metal. E para concluir, passado algum tempo, e isto foi muito importante até para a minha vida pessoal, até para me preparar a ser pai e ser marido, porque, lá está, não vou só falar da minha mãe, também agora tenho uma mãe em casa, não é a minha mãe, mas é a Sónia, tive que acompanhar esse processo, e é bastante recente na minha cabeça, porque o Fausto só tem 12 anos. Portanto, lembro-me das coisas de bebê, lembro-me dela a cantar e ela dizer cala-te, lembro-me dessas coisas que vão acontecendo na nossa vida, e o que eu percebi, por não querer, isto é um bocado contraditório, mas é mesmo assim que eu penso, por não querer que eu fosse cantor dos Municipal, naquela altura, era a maior ato de amor que ela me estava a fazer. Ela queria mesmo o meu melhor. E na cabeça dela, na educação dela, na perspectiva dela, na mudança de geração, na mudança de paradigma político, na mudança de século até que a minha mãe viveu isto tudo e continua a viver, felizmente, era isso que ela queria. E foi muito curioso porque tivemos aqui um processo, em França, e isso tudo, pronto, é mais longínquo, mas tivemos aqui um processo de mútua aceitação, porque quando a minha mãe começou a ver, olha, se calhar isto até vai dar alguma coisa, deixa lá ela andar nos caminhões, e depois eu tenho um tripé, que eu sou um homem bastante grande, não é? Eu tenho um tripé muito alto, que as pessoas vão fazer o som ao meu tripé, então eu assim a tentar. A minha mãe diz que é o candeeiro, tipo a abajur, que eu ando ali a arrastar candeeiros por todo o mundo. E é muito curioso porque passou disso, a uma certa altura, para eu ter que andar com pósteres, t-shirts, postais, na mala, para as colegas da minha mãe, que queriam autógrafos e que não sei o quê, nem sequer gostavam de municipal, mas sabiam que o filho era conhecido. Portanto, esse é o primeiro testemunho que eu quero dar, a vivência de uma mãe com um filho que não vai pelo caminho que ela ambicionava. É um bocadinho mais difícil, houve alguns problemas, algumas discussões, claro que houve, corta ao cabelo, a minha mãe fazia mirar cabeleireiro, eu cheguei a sair lá feito uma senhora, como eu disse, quando ainda tinha cabelo para isso, ia cheirar muito a cabeleireira, que é uma coisa que eu ainda hoje, pronto, agora vou aqui ao barbeiro, que é aqui em Leiria. E todas essas coisas são as memórias que eu tenho da minha mãe. Eu fiz uma reportagem para sábado, que eram os meus pais são divorciados, e juntaram-se para essa reportagem. Foi na minha casa, na casa onde mora a minha irmã, na Brandoa, e foi muito curioso porque eles estavam super nervosos com aquilo tudo, e a gente teve que fazer ali um grande, um grande esforço para eles descontraírem, para dizer que era só... Porque lá está, não são pessoas nada, não tenho nenhum artista na minha família, não tenho ninguém famoso, entre aspas, na minha família ou figura pública. Isso é um grande processo de adaptação para a minha mãe. Hoje em dia é a maior fã,
até se acha no direito de dizer, agora quando foi esta coisa da Sony, da expulsão do Rock in Rio e do Croquete Gate, como já se diz aí, ela disse-me, ai Nando, eles tratam-me por Nando lá em casa, mas ninguém pode tratar por Nando, só lá em casa. Ai Nando, eu estou muito mal. Eu disse, porquê, mãe? Já sabes como é que as pessoas são, já sabes como é que é o país quer comer, rir-se das desgraças dos outros, há anos que é assim. Pois, mas eu respondi a pessoas e o que dizem da Sónia, e portanto tem aqui quase uma... Ela disse-me assim, ela é quase como uma filha para mim. E assim, ela é uma filha para ti, porque eu lembro-me do meu pai chamar mãe, a minha avó materna. E pronto, agora vou passar o microfone, já falei demais. Obrigado por terem vindo e obrigado pelo convite. Pois não sei como é que é de continuar. Eu conheci esta história do Jorge, é uma história absolutamente impactante. Foi um momento incrível aquele em Aveiro, não foi? Porque nós começámos à meia da tarde e perto das 10 horas decidimos terminar, porque nunca mais nos calávamos, finalmente. E o Jorge e a Cristina estavam com uma tal envolvência em tudo aquilo que depois fomos jantar a um restaurante todo requintado de Aveiro e vai daí, eles continuaram a contar histórias ao jantar e os senhores do restaurante, éramos os últimos do restaurante, eles nunca mais se calavam. O Jorge tinha aqui, já não sei, tinha aqui para não sei onde, sim. E portanto é uma história muito bonita. Não tínhamos combinado nada, mas eu já agora queria pegar naquilo que ele trouxe e que tem a ver com as canções de embalar. Há muitos anos, algumas pessoas que foram trabalhando comigo fizeram uma tese sobre canções de embalar. As canções de embalar têm uma particularidade que eu acho absolutamente fascinante e eu não pude deixar de me rever em todos estes pormenores. É que as canções de embalar são transversais a todos os povos do mundo e, portanto, existem na Europa Ocidental, os esquimós têm canções de embalar, os aborígenes têm canções de embalar e as canções de embalar têm uma dimensão verdadeiramente inacreditável. E nós decidimos estudar as canções de embalar e perceber para que é que servem. Servem para sossegar os bebês, sim ou não. Nós tínhamos a noção que as canções de embalar têm muitas vezes um compasso binário e que aquilo tem uma dimensão hipnótica que faz com que os bebês adormeçam. Mas não é isso que faz a diferença nas canções de embalar. Aquilo que nós percebemos é que quanto mais cedo as mães começam a cantar canções de embalar, ainda durante a gravidez, mais, desculpem estes termos mais, estes termos mais, enfim, da psicologia, mais satisfação como mães têm, mais autoestima têm e inevitavelmente mais felizes se tornam. E, portanto, aquilo que faz a diferença, se calhar, não são as canções de embalar. Aquilo que faz a diferença é a maneira como as mães se alimentam das canções de embalar. E isso é um bálsamo tão profundo dentro delas, que, inevitavelmente, a seguir, quando pegam num bebê, ele não deixa de sentir aquela atmosfera quase celestial e, portanto, obviamente, que fecha os olhos porque tem ali, enfim, a representação de Deus a olhar para ele. As canções de embalar são muito, muito bonitas, mas deixem-me só chamar a atenção, pegando nesta história do Jorge, na maneira como depois as mães vão de degrau em degrau, sem darem por isso. Depois dos bebés nascerem, as mães continuam a cantar canções de embalar. E as canções de embalar têm uma particularidade em todos os povos do mundo, é que todas elas, independentemente do conteúdo, têm sempre uma personagem que é pior do que os fantasmas e pior do que as bruxas.
que é o Papão. O Papão é um personagem inacreditável na imaginação de todos nós, porque, se repararem, não há nenhuma representação gráfica do Papão. É como se fosse uma espécie de medo sem nome, que no final faz com que as mães temam que aquela personagem venha por ali e roube o bebê e de alguma forma o possa levar. E por isso é que as canções de embalar, como bem estarão recordados, começam por foge daí ao Papão, de cima desse telhado, deixa dormir o bebê um soninho descansado. E o que é muito engraçado, e vou-me já calar, mas vejam como os degraus são fantásticos, na maneira como as mães acabam por ser muito mais importantes do que elas imaginam, porque, se repararem, aquilo que nós muitas vezes chamamos uma língua materna não é tanto a linguagem da mãe. Se repararem, a língua materna é completamente diferente consoante o bebê com quem ela está. A língua materna é a língua daquela mãe com aquele bebê, naquele momento, que faz com que, em boa verdade, não haja uma língua materna, há várias línguas maternas que a mãe adapta ao conhecimento que vai fazendo do bebê. Vejam o próximo degrau, que eu acho que é delicioso. É que as mães a seguir introduzem uma linguagem que elas próprias nem se dão conta porque é que o fazem, mas que continua a ser transversal a todos os povos do mundo. Nós, na psicologia, chamamos-lhe o maternalês. E o maternalês é uma linguagem típica das mães, em que elas, no fundo, utilizam uma linguagem muito simples, cheia de vogais abertas. Elas pronunciam cada vogal de uma forma muito prolongada. Olá, bebê, e o olá nunca mais acaba. E este registro faz com que os bebés se vão sintonizando com a mãe e vão fazendo uma coisa que os bebés fazem com mais ninguém. Vão aprendendo a falar para a mãe, porque aquela pessoa é tão compensatória em tantas coisas, que depois, mesmo quando crescem e dizem não cantes, é evidente que só o fazem porque estão tão seguros daquilo que uma mãe é capaz de dar, que conseguem ter este tipo de ousadia. As mães depois têm um outro degrau, de certa forma um último degrau, que é um bocadinho este de que o Jorge estava a falar, que é, estranhamente, em Portugal, nos últimos 10, 20 anos, houve uma revolução inacreditável, mas inacreditável, que é transversal a todas as mães de todas as classes sociais. E as mães passaram, sobretudo as mães, não só as mães, mas as mães passaram a contar histórias antes de dormir aos bebés e às crianças, e fazem isto de uma forma muito convicta. Eu não acho que as histórias sirvam para adormecer. Eu acho que as histórias servem para acordar, mas têm uma dimensão absolutamente fantástica, que é, de repente, as mães percebem que, ao criarem todo um enredo imaginário, criam uma tal cumplicidade que as crianças, antes de adormecerem, já estão a sonhar, com a particularidade dali estarem a sonhar de olhos abertos, em presença da mãe e por incidência, por prevalência do seu comportamento. Depois, como sabem, as mães, à medida que os filhos crescem, estragam-se e passam a ter um dialeto esquisito. Os dialetos das mães são deliciosos. Quando as mães têm aqueles desabafos do género saíste-me melhor do que a encomenda, as mães querem dizer que, a determinada altura, estão tão rendidas aos argumentos daquele filho que, de repente, não são capazes de corresponder às regras, aos ritmos que, entretanto, acham que ele deve ter. E, portanto, as mães têm estas coisas deliciosas. As mães são as esganiçadas oficiais de todas as famílias. Eu acho que
nós devíamos pegar no lado esganiçado de todas as mães e transformá-lo em património imaterial da humanidade. As mães são deliciosas quando fazem isso. E são de uma ternura absolutamente contagiante, porque elas de facto levantam a voz, mas o olhar delas é de uma doçura tal que depois os filhos nunca as levam suficientemente a sério. E portanto este idioma das mães, que é transversal a todas as mães sabem do que é que estão a falar umas com as outras quando trocam este tipo de opiniões, fazem com que depois, levado ao limite, as mães acabem sempre por dizer aquelas coisas que as mães nunca deviam dizer aos filhos, mas dizem, que é quando o pai chega à casa e um filho fez uma asneira, todas as mães viram-se para o pai e dizem de uma forma muito imperativa: agora vê lá o que é que tu vais dizer ao teu filho. E o pai, que é uma personagem que um dia vai ter que ser devidamente reabilitado. Os pais, no olhar das mães, são os distraídos oficiais de cada família, e acreditem que é muito difícil uma pessoa fazer de conta que é distraída. E perca conta aos adolescentes que vão ser apanhados ao fim de uma noite com os amigos e têm 15, 16 anos, entram no carro e o pai diz: então correu bem a noite? E eles respondem: E eu digo: Mafalda, é impossível que o teu pai não tenha percebido que tu estavas mais ou menos. E a Mafalda vira-se para mim e diz: não, Eduardo, pode estar descansado, porque o meu pai é muito distraído. Eu disse: mas depois conseguiste sair do carro? E a Mafalda dizia: enfim, com alguma dificuldade. E depois como é que tu fizeste para entrar em casa quando saíste do elevador? E ela pôs uma mão no meu braço e disse: pá, o meu pai nunca dá por nada, portanto esteja descansado. Este lado aparentemente distraído do pai é uma coisa muito bonita, que faz parte do enredo quase teatral que se dá entre as mães e os pais. E portanto as mães têm esta dimensão que eu acho absolutamente brutal. Eu lembro-me sempre daquele provérbio judaico que dizia que como Deus não podia estar em todos os lados, ao mesmo tempo criou o bem, e as mães levam isso a peito, a ponto de muitas vezes se olharem para mim e dizerem: se eu pudesse estaria presente em todos os momentos da vida do meu filho, o meu sonho era ser mosca. Já perdi a conta às mães que me dizem isso. Eu tenho sempre cuidado de dizer: mas veja, como é que mosca pode ser um projeto de carreira? E elas dizem: não há problema, porque assim eu estava lá sempre. Porque as mães são isto. O Fernando foi muito enfático na maneira como falou da mãe dele, e eu acho que as mães são, de facto, assim. As mães, num primeiro momento, querem muito que os filhos sejam iguais a ela. Querem que eles reproduzam os sonhos delas. E as mães não têm um bom poder. As mães acham sempre que é legítimo que o filho goste de forma igual da mãe e do pai, mas ficam sempre muito magoadas quando um filho dá a entender que gosta mais do pai. Eu acho que um dia, nós, nesse processo de reabilitação do pai, nós vamos ter que conversar acerca do modo como é difícil ser pai. E de repente uma pessoa ser uma segunda figura durante meses e anos, às vezes. E é fantástico, porque eu então, quando fui tendo filhos rapazes, pensei assim: ok, eles vão gostando da mãe, mas vai haver um dia que eles vão jogar futebol comigo e eu vou ganhar. Mas depois, quando eles são pequeninos e uma pessoa sai pelo fim de semana, é sempre muito desconcertante, porque eu fiz sempre a mesma batutice. Quando estávamos a chegar, eu chegava à frente, era o primeiro a abrir a porta de casa, ele vinha a caminhar para mim, eu abria os braços com aquela sensação de haha, eu vou ser o primeiro, e ele passava por baixo dos meus braços invariavelmente e abraçava a mãe. E isto sermos uma segunda figura é uma coisa absolutamente fantástica e que depois se compensa, mas as mães têm esta dimensão que eu acho muito bonita. Eu não acho que uma mãe passe a ser mãe
a partir do momento em que tem o bebê. Eu acho que uma mãe deixa de ser mãe quando desiste de ir crescendo como filho. E, portanto, as mães vão nascendo ao longo dos anos, à medida que os filhos crescem. Quanto mais eles são crescidos, mais difícil é elas acompanharem esse passo. Mas o lado absolutamente fantástico que o Fernando estava a referir é este. É o momento de repente ficar com a perplexidade de, nós então, dos caminhões nisto tudo e depois babar-se com um orgulho absolutamente indisfarçável, a ponto de dizer às amigas, calma, eu não fico, e eu acho que isso é transversal a todas as mães e faz delas pessoas particularmente bonitas. Pegando algumas palavras do Eduardo, eu não sabia que a psicologia estudava o maternalês. Eu digo a brincar que há uma língua que as mães têm, e acredito que seja transversal, que é o maternês, que é quando a mãe fala de boca cerrada. Cada vez que nós fazíamos noitadas lá em casa, e acho que há uma fase da mulher quando passa a mãe extraordinária. Os sentidos aguçam-se, apuram-se. Nós somos 5 irmãos, eu tenho uma história muito bonita e também triste. Eu sou filho de pais velhos, somos 5 irmãos. A minha irmã Anita, a que sofreu mãe, e sofreu, porque ela tem quase 70 anos, e depois o segundo filho nasce 10 anos depois, e depois 2 em 2. E o meu pai morreu com 92 anos há 3, 4 anos, a minha mãe com 87. E nunca se falou, porque aqueles 10 anos, tanto dos nossos irmãos, a única que tratava os pais por tu, é a minha irmã Anita, de Setúbal, que foi para Setúbal aos 18 anos. E apanhou os anos 60, as minissaias, o pintar, era uma mulher muito bonita, e aquilo para o meu pai era um homem, ao mesmo tempo muito, curiosamente, muito ligado ao Partido Comunista. Teve 2 irmãos presos, 2 irmãos que morreram às mãos da PIDE, houve um que soltaram na véspera de soltar, nos dias antes de sair, tudo junto teve 13 anos preso, e depois jogava-lhe baldes de água fria para... Ele já tinha uma pneumonia e davam-lhe aquele tratamento, aquele requinte de malvadez, e soltaram-no para ir morrer em casa. Sempre foi um homem muito contestatário, mas ao mesmo tempo muito ligado ao associativismo. Mas também foi assim porque teve sempre uma mulher, isto contextualizando a época, uma mulher que permitiu, porque ela é que segurava os 5 filhos, não é? Mas ela era uma mulher, uma mãe muito galinha, e passou-me isso um bocadinho, confesso. A minha filha tem 18 anos, quer ir estudar para o Porto, eu sou de Beja. Também não em sítios mais perto, filha. A mãe vai, filha, tens que voar. Está bem, se for para Coimbra, não vou. E Évora, olha Évora, que uma universidade tão bonita. Depois a minha filha é muito bonita, mas eu já lhe comprei uma burca, escusas de traje académico. Mas havia uma coisa que sempre a minha mãe esperou os filhos todos. Quando íamos para as noitadas, como se diz no Alentejo, ela esperou toda. Posso dizer que é a mulher que teve mais diretas comigo. Às vezes chegávamos caldeando no Alentejo, quando vinhamos assim desequilibrados, 4, 5 da manhã, havia uma persiana que se abria no bairro. Estou-te a ver! Teu pai nunca chegou assim a casa! Escuta, a gente às vezes ia vomitar e engolia. Para não mostrar que estava tão mal, mas... Não cheira bico. Pois a minha mãe tinha uma técnica. Por acaso, deixa-me só dizer, quando o Eduardo me convidou, isto saiu na sexta-feira, é uma homenagem mais aos meus pais. Se este livro saiu na sexta-feira, depois já vou ler aqui um excerto. E conto muito esta forma dela estar. A minha mãe, ou esperávamos, o meu pai deitava-se, não dormia, mas ficava ali à espera. Eu continha. A minha mãe, quando ia ter... ou quando se deitava, não dormia, dizia assim, mesmo descalços a subir o prédio, morava no 2º andar, é o mais velho. As mães, a mulher quando passa a mãe, aguça os sentidos. Ela conhece o andar de cada um em casa sem vir. Ela sabe pela forma como se põe a chave na fechadura quem é que está a entrar. Meu pai, mas como é que sabes que é o mais velho? É pôr a chave, não sou o mais velho, mas lembro, é o Jorge. Até não se vê que é o Jorge. Está tudo à escura. Porra, tu não te interessas por nada.
Então, às escuras eu não vejo! Às escuras eu nem vejo que é o Jorge. Eu nem vejo que é o Jorge. Eu não vi, o verbo ver. Ela via, ela sabia o som da fechadura. E até descalço, como a gente queria entrar leves em casa sem dar por isso, ela sabia. Olha, o levezinho é o mais novo. Ela sabia disto. E aguçou esta coisa maravilhosa que tinha. E vou contar uma história que foi verídica. O meu pai morreu há 4 anos. No dia em que a minha irmã Judite fez 50 anos. E a minha mãe viveu para a família. Detestava copos, o meu pai também. O homem era um alentejano convicto, sempre odiou tabernas. Vocês forem falar de tabernas com o meu pai, diz que é uma imagem horrível da alentejana. É quem não conhece a realidade alentejana. Agora é uma iconografia, a taberna, o roteiro da taberna alentejana. Isso era um sítio interdito a mulheres. Era um sítio onde a frustração permitia, o dinheiro que se ganhava nas jornas estorrava-se na taberna. E a mulher sabia, e a mulher tinha esta inteligência fabulosa, não é? Ela gera a vida. Se ela não mandasse o filho chamar o pai, sabia que o dinheiro da jorna era estorrado em bebida e a fome aumentava em casa. Mas para ele, socialmente, era uma afronta. E o meu pai tem uma coisa curiosa, era um homem que adorava flores e era muito pegado à minha mãe. Eu dizia sempre, Deus queira, um homem ateu, que não estava muito bem com a religião, antes pelo contrário, mas dizia, Deus queira que morra espremido, porque assim ti não vivo. Isso foi o grande contestatário revolucionário, esconder pessoas em casa e tudo, porque teve uma mulher que segurou aquilo tudo. Que não era o meu braço direito, era eu. E ele sem ela não vivia, discutiam muito, mas estava sempre, era mais carinhoso com ela do que a minha mãe. Era um homem que se sentava à mesa e dizia assim, a minha mãe chama-se Georgina, a minha filha também é homenagem à minha mãe, e dizia, Gina, então traz-me um queijo. Tu nunca te levantas para fazer nada, sou eu a fazer tudo em casa. Mas isso era mesmo fita. Quando ele se levantava, mas tu sabes onde é que está o queijo? Senta-te lá, porra! E o homem ficava desarmado. Que ela queria. E para vocês perceberem, ele morre quando a minha irmã Judite faz 50 anos e a minha mãe nunca se queixou. Viveu para cuidar do homem. Teve 7 anos um tumor na bexiga. E ela tem uma queixa, um dia fui eu que acompanhei, aliás, a última noite foi eu que passei com ela em casa. Tivemos esta coisa maravilhosa, e também que eu gosto deste livro, os meus pais morreram em casa. Eu acho que quando a opção que a sociedade, que os modelos económicos, desculpem, aos liberais, conservadores sociais, qualquer modelo que manda que a família nuclear se separe e que termine em lares, o modelo não é bom, não é humanizado. Portanto, estamos no mundo errado. Porque a vida das pessoas, puxa, é difícil. Nós conseguimos. Não estou a criticar, mas o modelo que obriga que a estrutura nuclear da família se separe não é um modelo bom. Não é humanista. E tudo o que não é humanista não é bom. Não venham cá os economistas e eu odeio. Temos que aumentar o consumidor. Temos que aumentar a humanidade, a humanização dos dias. E conseguimos que eles morressem em casa. E a minha mãe morre quando eu faço 48 anos. Eu passo a última noite com ela e eu li um livro, Notícias de um Sequestro, de Gabriel Garcia Marques. Eu não tenho este ódio que os comentadores da SIC têm ao Sistema Nacional de Saúde. Foi muito bem acompanhada pelos cuidados paliativos. Uma mulher com uma dignidade, tanto ela como o meu pai. Além do meu pai ser tratado de dizer ao enfermeiro, sabe que dia é hoje? Então o que é? Hoje é dia de greve, o que é que está fazendo na minha casa? Então estou a tratar de si. Vá honrar a sua classe, vá fazer greve. A gente desenrasca-se. E cheios daqueles... Como é que se chama? Metadol, não é? Morfinas. Vários pensos. Só que a minha mãe nunca se queixou. Era uma minha história. Ela morre o marido e só na noite do velório é que se queixa que não se estava sentada. Era uma hemorródia. Era um tumor no reto. Muito mais violento. É uma degradação plena. Quem acompanha estes casos, como nós acompanhámos, somos 5 irmãos, nós estivemos de manhã à noite no hospital, tanto com o meu pai, quando o meu pai sempre quer intervencionar, 7 operações, vamos embora. Então quem é que começa amanhã? Isto era... A gente já estava habituados àquilo. E nunca faltou, fazíamos a barba, os miminhos, os carinhos, estão todos muito mimosos com os meus pais. Também esta mãe galinha sempre. E eu pensei assim, a minha irmã Judite não tem esta noção.
Agora fiz 50 anos, cada vez fizer anos, e assim está, vou recordar, foi o dia em que o pai morreu. Eu era muito apegado ao meu pai. Meu pai adorava o campo, alentejo, canto alentejano, tangos, ler. Era um homem com a quarta classe, desculpem lá, muito licenciado na cultura literária que o meu pai tinha. Ele falsificou aos 3 anos a assinatura para ser sócio de uma cidade recreativa e frequentar a biblioteca. Falsificou a assinatura do pai, porque na altura era com 16 anos. Portanto, ele era contra as tabernas. E para as tabernas é quem não sabe o que é a cultura. Eu ouvi falar em Victor Hugo, nos escritores russos que são maravilhosos. Desculpem, eu não tenho um ódio agora também. Há coisas na cultura russa maravilhosas que marcaram o mundo e é preciso não misturar as coisas. E eu lembro-me uns dias antes de morrer de ele me dizer assim: este moço escreve também. Era o Miyakoto. Este moço. Estava a ler Miyakoto e a Eduardo Agaúza. Ela nunca se queixou. A minha mãe, o meu pai saía de casa perfumado com o lenço, ajeitava-lhe o cabelo, eu ia ao café da rua. Eu falo de um bocadinho disto aqui. Isto é a relação, isto, de um homem que é dependente da sua mulher até ao fim. Ela não se queixa. Para perceberem, a dor dela, que ela escondeu durante o tumor no reto, já não tinha 3/4 do reto. É um tumor horrível. É coisa mais... E ela não se queixava como se queixava o meu pai. Ela levou o triplo dos pensos de morfina e o meu pai era... qualquer... Ela... Era uma coisa... impressionante, mas de uma dignidade que teve uma rapariga que durante o dia cuidava dela, era brasileira, a Viviane, que fez parte da família, e dizia assim: escuta lá, é Natal, já pagaram o subsídio de férias à Viviane? Não, mãe, o que é que estão à espera? Eu tenho dinheiro na conta, a gente não fica a dever nada a ninguém. Era de uma dignidade no tratamento com as pessoas. Mas a coisa que mais me impressionava era o sentido apurado que as mães têm. Às escuras ela sabia quem é que punha a chave na fechadura. Eu nunca entendi como é que ela fazia aquilo. E sabia. Eu tive uma grande paixão, aos 20 e tal anos, ela sabia quem dava triste. Nem é preciso dizer, há o tal código, a tal linguagem. Tu não estás bem. Ela não telefona há 2 dias, acabou, não foi? Não, mãe. Ela sabe. Minha mãe, quando já estava casado com a minha esposa, estamos há 20 anos, a Aurora. Um dia saí de casa, fui ver a minha mãe e não fui naquela dia. Saí do bairro e cometi o erro de ir assim. Porquê é que foste para cima? Estão tão zangados. Não vou a quem dele tinhas... Estão-se a separarem. E de facto tinha havido uma discussão tramada e eu não fui, era sair do bairro assim, saí assim para cima. E as mães sabem os caminhos dos filhos melhor que ninguém. E deixem-me só antes de passar ao Fernando, ler um excerto só deste livro, que fala disto de um casal de 5 filhos. A minha mãe dizia assim: em casa tudo nos sobra, pratos, copos, talheres, quando os filhos cada um segue o seu rumo, quartos. E a minha mãe dizia: agora até já vejo a corda do estendal da roupa. E eu tenho aqui uma história que se chama Era uma vez um estendal sem roupa. Porque tudo sobra, e este vazio que vai preenchendo a casa, e a angústia de estar a mamar aqui, um pai e uma mãe falando, à espera que os filhos, os netos venham. E como disse o Fernando, é nos netos que as mães e os pais renascem, recrescem. E então, deixa-me dizer aqui, que o meu pai foi com ele, diz, eu olhava muito, dava-lhe muitos carinhos, a minha mãe, E acho que a gente casa e vai procurar o mesmo. A minha é a mesma coisa. Beijo para quem? Que é isso? Ainda por cima se mostra a hora, o nascer do dia. Digo, porra! De te olhar prolongadamente. Não és o meu espelho, mas és o reflexo da nossa vida. Cada ruga tua, uma noite a passar cestas intermináveis de roupa a ferro. A tua coluna torta. Os sacos das compras cheios de alimentos. Chegavam a ser 3, 4, 5, 6. Tinhas o dom de te desdobrares e multiplicares os teus braços e as tuas mãos noutros 3, 4, 5, 6. Disse-te um dia: as mães são polvos que aprenderam a viver na mágoa salgada. Respondeste-me exausta. Depois de subires as escadas até ao 2º andar e pousares os sacos no patamar de acesso à nossa casa. O suor
escorria pelo rosto. Pudesse eu fugir para o mar. São martenais por natureza. Delas nascem os peixes grelhados que estão nos pratos à hora de almoços, as batatas e as cenouras cozidas. Da mãe nasce o fio dourado do azeite, a fruta descascada, o doce que nunca amargou. De ti, meu amor, germinaram os temperos e as ervas aromáticas, as comidas de pão, os bolos de laranja aos domingos à tarde e as panelas de arroz doce. De ti, meu amor, apareceu o videogravador e os filmes que nos entretinham fins de semana completos, acostados no sofá da sala. De ti, meu amor, os giradiscos e o tempo de se trancarem no quarto para ouvirem altos berros as canções prediletas. De ti, a roupa lavada e a casa arejada. Para ti, o vento soprando do mesmo lado. Para nós, os dias diariamente renovados. Gosto de te olhar. Ai, homem, para com esse disparate. Não tens mais do que fazer. Olha, vai apanhar a roupa da corda, põe-a suja na máquina, levanta a mesa da cozinha, lava, limpa e arruma a louça, aspira-me aquela carpete da sala que mete dó pôr-lhe os pés em cima. Vai puxar as orelhas à cama que ainda está por fazer. Faz o almoço, imagina o jantar, traz pão fresco e jornais com boas notícias. Vai à rua colher novidades e não te esqueças. 150 gramas de fiambre, outra tantas de queijo, mortadela menos apenas 100. Vai, despacha-te. Não fiques pecado à espera que o vento sopre no estendal. Meu amor, até ao fim, meu amor. Quando estive a ouvir atentamente, ouvi todas as pessoas a beber destas palavras diferentes, eu já devo dizer uma coisa. Eu, apesar de nós sermos mais ou menos da mesma geração, a geração da minha mãe é a geração da mulher que vai trabalhar. Ou seja, portanto, a mãe da minha mãe, a minha avó, reformou-se. Ela trabalhava, era cozinheira num... Nós éramos ali da zona da Amadora, era cozinheira num laboratório de medicamentos, carreira que a minha mãe seguiu, não como cozinheira, porque a cozinheira era o meu pai, que a minha mãe não ia para a cozinha. E foi engraçado que a minha avó se reformou para vir tomar conta dos netos, para a minha mãe poder ir trabalhar, e comprou-nos a nossa primeira televisão a cores. Ainda me lembro de ver uns desenhos animados da televisão a cores, e foi a minha avó que nos proporcionou isso. E, portanto, a minha avó viveu várias coisas enquanto minha mãe, tipo, extra large, não é? Uma mãe superdimensionada, porque a minha mãe tinha que ir ao trabalho e não podia viver essas coisas, o cuidar, por assim dizer. Portanto, a minha mãe, perante esse desafio do trabalho, do labor, teve que se adaptar às circunstâncias, e eu penso que ela depois compensou nos netos. Sem dúvida, já está reformada, não é? Está-me sempre a cobrar, mas porquê é que foste morar para Alcobaça? Assim, lá está, Alcobaça é 100 km do Casal de Sobrados da Amadora, eu vou lá todas as semanas, mas não é suficiente. Portanto, eu tenho várias histórias parecidas, do chegar à tarde da casa, etc. Mas com a minha avó, por exemplo, eu fui para a Faculdade de Letras, comecei a ter namoricos, etc. E sabes o que é que nós fazíamos na Brandoa? Nós fazíamos assim, nós entrávamos na porta e íamos para trás, percebes? E a minha avó, onde é que tu vais? Eu disse, não, eu não estou a ouvir, eu estou a ir para a faculdade. Isto é às 7 da manhã, 8 da manhã, pronto, era assim que a gente andávamos para trás, e a minha avó ficava, porquê que ele está a andar para trás? E, pronto, isto assim de alguma coisa, era assim que nós fazíamos. E é muito interessante, porque há aqui muito amor duro. Os ingleses dizem tough love, que é aquela coisa da educação. Nós temos que os dobrar, temos que os fazer com que eles sigam um certo caminho, porque senão vão andar dispersos, senão vão andar aí à deriva, que era um grande medo das mães, na altura, que os filhos não saibam o que é que vão fazer. E hoje em dia, pela minha experiência de ser pai há 12 anos e de observar a mãe, que é a Sónia, eu acho que houve aqui uma grande mudança, não sei eu, de paradigma. Nós agora, o amor é aquela coisa que nos permite
quase justificar e aceitar tudo. O amo-te, estou sempre a dizer ao meu filho, amo-te, e a Sónia, amo-te, e ela acha, já estou farto dessa conversa do amor, porque isto não existia. Na minha geração, Sim. 74, 80, eu nasci em 74, era muito complicado, no tipo de país, no tipo de configuração que nós tínhamos, que estávamos a fazer de país, do que nós tínhamos saído. Eu não, porque já nasci em 74, mas as pessoas mais de outras gerações, do que nós tínhamos saído, esta questão do amor. Eu também tenho uns livros, e desculpem utilizar esta expressão, mas é uma expressão da minha avó, portanto podem ir protestar com ela. A minha avó também morreu em casa. As últimas palavras delas foi: vocês querem que eu vá buscar um frango? Porque estava preocupada que a gente passasse fome. Eu pronto, ia morrer, e depois ninguém tinha cabeça lá em casa, eu fiz o processo todo, telefonar e não lá buscar, etc. Mas as últimas palavras dela: vocês não querem mesmo ir buscar um frango? E assim, olha, não estamos nem sequer aí com a cabeça. Mas havia este amor duro que, entretanto, e eu acho, na minha opinião, felizmente, nós hoje em dia temos aquela grande questão quase moral da permissividade dos pais, deles esticarem a corda, deles dizerem a melhor cantora do país, que na minha opinião é cala-te. E ninguém lhe dizer isso, não é? Acho que foi a única pessoa no mundo que lhe disse, e logo o próprio filho. E é curioso esta grande e rápida evolução que também, ao contrário de outras mudanças, também abraça as pessoas com mais idade. A minha mãe hoje em dia fala muito mais: eu amo os meus netos, eu amo os meus filhos, eu amo a minha nora, porque a Sónia eu acho que é a nora preferida dela. Mas pronto, eu censuro. Depois está-me sempre a dizer assim: olha que a Sónia, vocês conhecem, eu pronto, aqui a falar um bocado na absenta da Sónia, porque a Sónia está a trabalhar no The Voice, e já estou a gravar, acho eu. Ela está-me sempre a dizer assim: olha que a Sónia, porque a Sónia é uma pessoa que luta, uma mulher independente, autêntica, não é independente daquela forma de que não depende de ninguém e as coisas são todas à minha maneira, mas à sua forma, de vez em quando também: olha, vai-me ali buscar um pão cozido com manteiga, pronto, ou vai-me ali buscar um café com leite. E é muito curioso. A minha mãe está-me a dizer: olha que a Sónia tem bom coração, quando ela está porrada com as pessoas na internet, olha que a Sónia tem bom coração. E outro dia telefonei à minha mãe assim: o que é que tu queres dizer com isso? O que é que tens medo de quê? Tens medo que eu acho que a Sónia é assim uma, não é, estróina e que anda aí a dizer coisas? Eu sei bem, eu vivo com ela, não é? Eu estou a escrever os meus romances também, e a Sónia está a dizer: já viste esta pessoa no Instagram? O meu filho estava a ouvir o Lucas Neto, etc. Pronto. E a minha avó tinha uma frase que era a seguinte, é uma frase um bocado dura e até um bocadinho, é um vernáculo até, mas a minha avó dizia assim, para ver a diferença, o amor é o cagar, era o que a minha avó dizia, porque não estava para aquelas pantominices, como se diz ali, tal como estavas aí a descrever, não estava para aquelas pantominices do eu vou tocar, dar cá um abraço, aquelas coisas que nós temos dos filhos. Portanto, eu cresci um pouco neste ambiente de transição entre um amor duro, um amor que vinha de uma certa, sei lá, de uma certa caracterização da sociedade. Vivi o amor da minha mãe, que provavelmente tinha a frustração das mulheres daquela idade terem que ir trabalhar e não poderem passar todo o tempo do mundo, como diz o outro, com os seus filhos e filhas. E depois vive aqui também uma terceira fase, avó, mãe e esposa, vive aqui uma terceira fase em que também o constrangimento do tempo, no caso de uma carreira artística, também é um desafio bastante grande. Isto para dizer o quê? E se calhar para introduzir um bocadinho isto na conversa, se me permitirem. Nós estamos aqui, pronto, acho que estamos a ter aqui um discurso o melhor possível, o melhor cuidado possível. Nós estamos a falar perante um público praticamente feminino, que são mais, ou que virão a ser mais, ou que tiveram mais, ou que não querem ser mais, mas que percebem o fenómeno e percebem a pressão social, a pressão hormonal, a pressão, sei lá, o facto de nos deslocarmos um bocadinho do centro do nosso próprio mundo, que eu acho que isso é ser pai. Eu, quando fui pai, deixei de ser filho.
foi logo a primeira coisa que eu pensei, olha, já não sou filho de ninguém, agora sou pai. Claro que era filho da mãe, passa a expressão, e do pai, mas foi logo isso que me deu assim, um bocado essa revelação. E é muito curioso o que eu tenho estado aqui a ouvir falar, e o meu caso tem coisas particularmente diferentes e outras também iguais, é o que é que nós fazemos, o que é que os pais fazem. E eu tinha muito essa dúvida, quer dizer, a Sónia teve aquela barriga, teve até aos 8 meses em palco. Gosto de dizer, já chega. Eu, por acaso, tinha estado na Rússia, até quase o 8º mês, nós tocávamos muito lá. Tinha feito uma turnê, que ainda por cima tinha sido a maior, em que fizemos não só Moscou, São Petersburgo, mas também Irkutsk, Krasnoyarsk, Novosibirsk, e entretanto, como estávamos ali ao pé, apanhámos o avião, isto tudo com ela grávida em casa, né? E fomos tocar a Pequim, e depois viemos para casa, e depois daí, a partir daí disse, não vou tocar mais. Porquê? Porque andava a servir de condutor para a turnê da Sónia, que era uma turnê que se chamava Explode, que era o álbum dos Gift, que ela estava sempre a gozar, porque ela fez uma barriga enorme. A turnê Explode é quando eu explodi em palco, e foi muito duro, sei lá, uma vez fomos de Santiago de Compostela para Lolé ou Albufeira, ou uma coisa qualquer, e eu sempre a conduzir, sempre em condutor, ela sempre a mandar toda a gente, o manager, o não sei o quê, vai, não sei para quê, vai, onde é que é, pronto, que aquela coisa de grávida e de farta e de ter que estar a trabalhar, então, mas eu tenho uma profissão liberal e ainda nem tenho as licenças que outras mulheres com profissões mais complexas a nível laboral têm. E eu sempre pensei, qual é que é o meu papel no meio disto tudo? O que é que eu vou fazer? O que é ser pai? Antes do Fausto nascer. O que é isto? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E a única conclusão que eu tirei é uma coisa muito simples, é, eu estou aqui para ajudar. Porque realmente eu não vou poder fazer absolutamente nada de concreto. Nós fomos àquelas aulas, acho que se chama lacrosse, que era trocar a fralda a um bebê, mas não era um bebê, era um boneco, aquelas fraldas descartáveis. Portanto, eu tinha que estar lá, como se costuma dizer, no futebol à dobra. Quando a Sónia sentisse alguma coisa, quando a Sónia tivesse algum sentimento, por muito absurdo que me parecesse na minha cabeça, e confesso que muitos deles me pareceram absurdos, tipo comer sapateira na gravidez, assim, pronto, acho que isso é um fator, quero, bora. Pronto, há pessoas que há mulheres que são sardinhas, há mulheres que são cerejas, há mulheres que... ou seja, e o mais importante também, para além de nos sentirmos, e agora falava com a propriedade que nós conhecemos da figura secundária, o mais importante de nós sermos essa figura secundária, de sermos um auxiliar extremamente importante no bem-estar da mãe, é lidarmos muito bem com isso. Isto para concluir, a Sónia agora está num grande espetáculo, que é o Desconfia, que é da Joana Marques, que é a autora do Extremamente Desagradável, é um espetáculo de humor que tem rebentado a escala. Eu ainda não consegui ir ver, outro dia para o Porto ver, no hotel, etc. O Fausto começou-se a sentir mal e vomitou, e eu, como a minha mulher estava a trabalhar, eu não estava, como bom pai, fiz as malas todas, viemos para o Alcobaça, ele chegou ao Alcobaça ao quarto, isto é incrível, ele já estava a cantar. Fomos ver a tua mãe, marquei o hotel, uma noite de hotel para o galheiro, perdoem-me a expressão. E uma das partes que eu ainda não vi, uma das partes que ela diz é exatamente essa relação que nós temos. Que eu não vi o espetáculo, mas li os textos e estive a assistir aos ensaios, aos monólogos lá de casa, que é, eu não quero ser independente, eu quero um Fernando, e ela utiliza mesmo o meu nome, ainda não pagou os meus direitos de autor, mas não era preciso, que me permita estar em casa, de pijama. Hoje em dia os objetivos também mudaram, não é a ler, nem a ver Netflix e a comer pão com manteiga e etc. Isso é um papel extremamente desafiante para um homem. Eu também tenho uma carreira, também tenho coisas para fazer, também tinha fãs na Rússia, entretanto, pronto, tivemos que, entre aspas, sanear das nossas, porque não há maneira de irmos lá sem sermos completamente cancelados, o que é uma pena, porque nós temos que ficar noutras partes do país. Isso é uma coisa que eu também gostava de falar, porque nós os três também somos homens a falar de mães, não é? A falar de mulheres, neste caso, e é um desafio quase diário de quando uma mulher engravida,
hoje em dia, com os contextos diferentes, com felizmente alguma melhoria notória no papel do pai, não ser um papel tão clássico de chefe de família, de provedor, de eu trabalho, tu tomas conta dos filhos. Pode ser ao contrário, não é? A gente os dois trabalha, mas a gente também toma conta dos filhos. Mas de vez em quando a Sónia tem... E a minha carreira é assim, olha, vou 6 meses para fora, até logo. Não estou 6 meses, mas estou 3, 2, depois venho, depois volto, depois venho, depois volto. A da Sónia é uma carreira muito mais intensa, porque é todos os dias. Agora vou para não sei o quê, agora vou fazer um espetáculo não sei do quê, agora temos... E é engraçado, porque para mim isso tem sido muito mais desafiante para mim do que a carreira dos Municipal e tocar, sei lá, a países árabes, que temos de ter vistos especiais e que não podem ouvir não podem comprar a nossa música, está escondida num frigorífico em Beirute, porque senão têm problemas com as autoridades, mas podem nos ver ao vivo, que é a tal contradição, porque é um fenómeno cultural, eles apostam na cultura, e há aqui grandes desafios, mas para mim o maior desafio, enquanto marido e enquanto pai, era exatamente saber quando e como ajudar a Sónia neste grande desafio, sei lá, eu nem tenho a expressão certa, que é ser mãe. Porque quando ele nasce ou ela nasce, tudo muda. E é quando costumam dizer, claro que há teorias, claro que há ciências, claro que há estudiosos disso, mas eu nunca tive uma conversa com um pai ou com uma mãe em que fosse, a gente dizer assim, é isso, mas ao mesmo tempo não é bem aquilo, há sempre ali uma pequena diferença. Portanto, mães e pais, eu acho que devemos, sem dúvida, nos entender. Acho que é uma parte da reabilitação, é nós entendermos bem qual é o papel um do outro, mas mesmo assim não termos um papel estanque na nossa criação dos nossos filhos. Porque há mulher, de vez em quando, há coisas que nós não podemos fazer, não é? Como amamentar, etc. Mas há coisas que nós podemos fazer. Podemos também ser nós. A embalar, eu não embalava porque eu tinha medo que o Fausto acordasse, que a minha voz como ser deles. Mas a minha canção de embalar era contar até 500. Acho que eu fui o máximo. O Fausto não é um bebê que dormisse muito bem. Só para concluir, para passar a palavra, eu lembro-me de chegar do maior festival de heavy metal do mundo, que é o Wacken Open Air, que tem 90 mil pessoas a assistir. E eu fui um dia, cheguei no outro dia, tinha todo feito galo. Pessoal, olha, já viste? Foi um grande concerto ali no Wacken Open Air, não sei quantas milhares de pessoas assim. Sim, olha, estava lá o Fausto que eu não dormi nada. Foi assim, foi Eu sei disso. Sabes disso, o meu regresso. A gente desincha. Ora bem, então, se estiverem de acordo, Jorge, depois termino. Pode ser. Fica claro que são 3 homens a falar das mães, mas são 3 homens a falar do amor em relação às mães. E, portanto, aquela ideia de que muitas mães têm que os homens são distraídos, de alguma forma não são empáticos, afetuosos, não são gratos pelo papel das mães, é um equívoco. Fica claro que é um equívoco. Ficou também claro nesta conversa que, sobretudo eles os dois, claro, são homens mimadíssimos pelas mães, de uma forma verdadeiramente inacreditável. E, portanto, se na essência vou ler um texto deste tamanho e depois o Jorge talvez possa terminar com uma história e depois será um até breve, até um dia destes. Eu vou destoar em relação a eles. Só para vos dizer que as mães são esquisitas. Francamente, não sei quem é que imaginou isso das mães serem bucólicas quando se zangam e mágicas quando sorriem.
Acho, aliás, que se as crianças, quando se alejam, gritam pela mãe, não é tanto porque a mãe esteja ali, disponível para elas, é que se não o fizessem, as mães ficariam inconsoláveis e isso tornar-se uma dor de cabeça. As mães são esquisitas. É ou não é verdade, como eu vos dizia, que a mãe é em todas as famílias bondosas a esganiçada oficial? E não é verdade que a mãe tem o vício de se armar em entidade reguladora e quer saber o que foi o almoço e quer conhecer os amigos de cada criança e existe a ir às reuniões da escola e se estafa quando se podia poupar, sempre que se trata de ver os cadernos e de cheirar os trabalhos de casa? As mães são, de facto, esquisitas. A mãe inventa problemas onde o pai não os vê. Mas porquê é que ela tem a mania de ver os pacotes de leite vazios que as crianças, por amor à reciclagem, deixam debaixo do chão? E porquê é que sempre que uma criança protesta, seja pelo que for, ela acaba por não dar muita importância aos seus mais delicados argumentos e acaba sempre, sem razão, é claro, a dizer: tu não me falas assim, que eu sou a tua mãe. As mães são esquisitas. Afinal, é ou não é verdade que as mães têm uma autoestima revista tão em alta que sempre que um filho lhes diz não gosto de ti, elas não só nunca o levam a sério, como dão a entender que esse é o lado para o qual dormem melhor, porque respondem sempre da mesma forma: não faz mal, eu gosto da mesma de ti. As mães são esquisitas. E a prova disso é quando uma criança, numa festa qualquer da escola, sobe ao palco e a plateia está toda às escuras. As mães são tão esquisitas que se levantam no meio do escuro, se põem a esbracejar como se tivessem um surto de hiperatividade que não para e não sossegam enquanto uma criança não lhes acena. E são tão esquisitas que quando a senhora do lado olha para elas com perplexidade, a mãe acaba a desabafar com uma lágrima ao canto do olho, qualquer coisa como: eu só faço isso porque ele não passa sem mim. As mães são de facto esquisitas e muito mal resolvidas, aliás. De outro modo, porque é que sempre que uma criança pede com zelo uma explicação, elas acabam mais porquê, menos porquê, arrematando porque eu sou mãe. São argumentos que se tenham. E até que ponto é que o direito da mãe deve prevalecer sobre a vontade de uma criança? As mães são esquisitas, mas não é verdade que haja uma mãe que dê colo e uma diferente que repreenda e outra ainda capaz de proteger. Mãe há só uma, a nossa, versátil e multiusos. Esquisita, é bom que não se esqueça. Se bem que tão entranhada no coração de um filho, que apesar de todos os seus defeitos, acaba por ser para todos nós um mistério, porque motivo nunca se passa sem ela. Se não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porquê que o diabo, Deus, não se conteve e criou a mãe? E quem é que nos salva do seu mau gênio? Ainda assim, elas são esquisitas. A particularidade é que nós não conseguimos passar sem elas. Então, isto que o Eduardo é sempre assim. Eu não conhecia este texto, mas parece que isto foi combinado. Dizer que não estava à espera. Depois do livro que eu vou contar a seguir, isto foi combinado. A história chama-se A Minha Mãe é um Bicho. A frase mais curiosa da minha mãe, quando íamos para a piscina municipal: mãe, vamos para a piscina. Afoga-te e vais ver a carga de porradas que leva.
A gente passava a tarde, nem há água. Agora vou morrer afogado, chego a casa, levo. Uma carga de porradas da mãe é pior que morrer afogado. Alguma vez? Não. Afoga-te e vais ver a carga de porradas que leva. Olha, e esta história é da Orfeu Mini, uma belíssima editora de livros infantis, e diz assim: eu quando conto aos miúdos digo assim, este livro é uma homenagem às vossas mães. A minha mãe é um bicho. Ficam chocados e diz: minha mãe tem um superpoder, consegue transformar-se no animal que quiser. A minha mãe é forte como um búfalo, carrega a minha mochila e todas as compras de uma só vez. É mesmo musculada a minha mãe. Já eu sou como o meu pai, só temos 2 braços, né? A minha mãe, para me proteger do malvado cão dos vizinhos, fica um tubarão. Quando ela arreganha os dentes, o tubarão fica mansinho, o cão fica mansinho lá em casa, o pai, a mãe, tudo mansinho, não é? A minha mãe consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, pois tem braços de polvo. Eu só tenho 2, por isso eu não sou grande ajuda. Como o meu pai, não sei se já disse. A minha mãe sabe consertar tudo com as suas ferramentas. É habilidosa como um castor. Só lhe faltam os bigodes. A minha mãe... Epá, Fernando, isto não foi combinado, caralho. Mas escutem lá. A minha mãe canta enquanto cozinha. Parece um roxinol rouco. E às vezes está um bocado desolvido. E eu tenho que acrescentar: cala-te, Fausto! Não me digas nada. Isto foi tudo. A minha mãe é um autêntico papagaio. É como todas as mães, as beijas de Leiria. Está sempre a repetir: arruma o teu quarto. Arruma o teu quarto. Vai-te deitar amanhã, é dia de escola. Mãe, vai-te deitar amanhã. Apanha as meias do chão. Diz ao teu pai para pôr os cuecas na cesta da roupa suja. E adoro esta parte das mães, Eduardo, é quando elas dizem: teu pai foi muito mal habituado para a tua avó. Eu não trago os vícios da mãezinha dele cá para casa. Casou comigo, não foi com ela. Queres desabafar? Não. Mas será que a minha mãe está sempre a repetir? Será que ela pensa que eu tenho os ouvidos entupidos? A minha mãe ofereceu-me um hamster, o Teddy. Quando ele sai da gaiola, ela transforma-se numa chita e corre rapidamente atrás dele para o apanhar. A minha mãe adora entrar na banheira quente depois de um dia estafante de trabalho. Parece um autêntico chacaré. Como eu não gosto de tomar banho, deixa estar. A minha mãe, como todas as mães, quando não encontra os óculos que tem na cabeça, parece uma coruja. Ui, alguém viu os meus óculos? Ui, até os óculos. Ui, mãe, estão na tua cabeça. Mas quem é que me pôs os óculos na cabeça? As mães nunca são culpadas de nada. Nunca. A minha mãe gosta de fazer uma cesta no sofá ao final do dia. Ressona, parece um ursinho a hibernar. Eu aproveito, vou ver os desenhos animados. A televisão ficou um bocado alta e o urso transformou-se num porquinho resmungão. É melhor fugir daqui, mas a minha mãe nunca resmunga durante muito tempo. Ela prefere fazer-me rir com as suas macacadas e depois diz-me: as mães depois da tempestade têm sempre a bonança. Anda cá, meu patinho, cuida boa da mãe, ai, cuida boa. Anda cá, meu amor. A minha mãe de facto é formidável. Todos os dias se transforma no animal que precisa de ser. Não, é tudo seu. Bom, é só para agradecer ao Fernando, ao Jorge e ao Eduardo por mais esta sessão. Se calhar a próxima vai ter que ser 3 homens a falar de pais, porque temos muito a conversar sobre esse assunto. Obrigado a todos, espero que gostem. O Fernando e o Jorge e o Eduardo, todos eles têm livros editados, todos aqui à venda na Arquivo. Não é pressão isto, provavelmente, mas quem quiser e aproveitar a presença deles, faça vontade. Obrigado a todos. Como é combinado é melhor.